foi sobre o reino dos céus. Ele faz a diferença do reino de Deus, mas também ele cita o reino dos céus. Mateus, ele fala da genealogia de Jesus, e a genealogia de Jesus mostra o propósito pelo qual ele veio. Quando você vê Betseba, quando você vê Manassés, quando você vê Raabe, na genealogia de Jesus mostra que ele veio para amar a todos. Então Mateus, ele fala sobre esse reino dos céus, e muitas vezes nós ouvimos falar sobre o reino de Deus, mas nós não discernimos o que é o reino dos céus. E o reino de Deus não consiste em palavras, e sim em poder. O reino de Deus não é visível, ele é de dentro. Você tem um encontro com Deus, ele te transforma de dentro. Mas o reino dos céus é a expressão do céu manifestando sobre a terra. Por isso que quem starta isso é Jesus, quem começa isso é Jesus. Quando João Batista fala sobre isso, ele fala, tá vindo aquele que vai anunciar o reino dos céus. E o reino dos céus é o céu sendo modelo para se viver na terra. Agora, não mais de uma filosofia, e sim do evangelho que é colocado em prática. Então Jesus, ele veio trazer de volta a imagem e semelhança que foi perdida em Adão. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos para expressar a semelhança de Deus, e Deus, quando nos fez, ele falou, e vão e multipliquem, e subjuguem a terra, vão e multipliquem a minha semelhança. Não é só filhos. Filhos são bons. Nós temos 2 filhos. Um tem 15 anos, joga na categoria de base de futebol, muito bom jogador. E tem um menor que ele é criativo, ele é empreendedor, ele é artista. E você logo conhece ele e você já se encanta por ele. Então filhos são bons. Mas a proposta de Deus foi, vão pela terra, vão por toda a terra, vão por todo Portugal e multiplique a minha semelhança sobre o mundo. Só que muitas vezes nós esquecemos a nossa identidade. Nós esquecemos quem nós somos. Quando o inimigo oferece para Eva, quando a serpente oferece para Eva e fala assim, olha, se você comer daquele fruto, você vai ser como Deus. Se Eva soubesse quem ela era, ela ia falar para a serpente, ei, você está enganada, há 2 semanas atrás eu já fui feita a imagem e semelhança dele, eu não preciso desse fruto. E você percebe que todas as vezes o inimigo vem para confrontar nossa identidade. Assim como Eva foi tentada pelo paladar, Jesus também no deserto. Se você realmente é filho de Deus, pede para essas pedras virarem pães, o paladar também. E o pão era a economia daquela época. Então ele oferece, Jesus, se realmente você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Por que as coisas não estão dando muito certo para você a ponto de você estar aí com fome? Então o inimigo sempre vem confrontar a nossa identidade de quem nós somos, mas quando nós sabemos quem nós somos, nós respondemos que nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Cristo é o pão vivo que desceu do céu, ele não precisa de pão, ele é o pão. Mas muitas vezes nós esquecemos quem nós somos, e nós muitas vezes estamos super ocupados com o reino de Deus, mas esquecemos do rei. E de quanto mais eu me aproximo dele, mais eu me pareço com ele. Então Jesus, ele veio para trazer de volta a restauração da imagem e semelhança, e por isso que a prática de Jesus é incrível, ele transformava o ambiente onde ele chegava. Porque ele veio para trazer de volta o céu como modelo para se viver na terra. E a gente está cansado de muitas vezes ouvir sobre o reino de Deus, e é verdade isso. Mas está na hora de nós pararmos de ficar só ouvindo e agora colocar em prática o reino. Está na hora de nós colocarmos o nosso dia a dia em prática. Por isso que quando nós observamos o que a palavra está dizendo, o reino de Deus está onde a vontade dele é feita. Onde eu abro mão das minhas vontades para a vontade dele ser a prioridade da minha vida. E aí eu começo a permanecer para que o Espírito Santo de Deus me conduza a uma jornada que eu possa ser restaurado à semelhança dele. Lá no Brasil nós temos um lugar que tem um café de coreanos. E é um café muito legal, a arquitetura, o sabor é muito bom. E eu amo estar lá nesse lugar, e todas as vezes que eu vou nesse lugar, eu estou no Brasil. Mas quando eu entro lá, as paredes são em coreanos. O jornal é em coreano.
Eu peço um café, o atendente traz outra coisa, porque ele não me entende. O que eu estou querendo dizer é que eu estou no Brasil, mas quando eu entro nesse lugar, é como se eu estivesse na Coreia. E o que Jesus quis dizer na oração do Pai Nosso era isso: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como já está acontecendo no céu. Ou seja, já acontece no céu e a terra está atrasada. Então, o desejo de Jesus foi trazer o reino dos céus como modelo para se viver na terra. E aí, o meu chamado, como aquele ministrou ontem, na sexta, quer dizer, é nós usarmos todas as nossas forças, todo o nosso coração para fazer com que Deus seja conhecido. Porque o mandamento é esse: ame o Senhor com todo o teu coração. E o que seria isso? Amar com os meus sentimentos o Senhor, amar com os meus pensamentos, amar com a minha alma, amar com minhas emoções, amar o Senhor com a minha força, amar o Senhor com o meu braço, com o meu trabalho. Eu tenho que amar a Deus acima do mundo, para que Ele dê a chave do mundo nas suas mãos. Para que você traga o mundo de volta à presença dEle. Assim como Jesus veio trazer o céu como modelo sobre a terra, que nós possamos trazer a nação de Portugal de volta à presença do nosso Deus. É para isso que nós nascemos. Então, se Deus te deu uma influência na esfera da sociedade, seja qual for ela, se você for um músico, que você faz canções que vão trazer Portugal de volta a Deus. Se você for um médico, que você seja um médico cientista que vai trazer a cura do câncer e da AIDS da humanidade, para trazer o amor de volta a Deus. Se você é um diretor de cinema, se você é um diretor de novela, que você use o céu como modelo para manifestar a beleza de Deus sobre as novelas. E aí você traz a nação de volta, os portugueses todos, para a presença de Deus. Porque foi para isso que nós nascemos, para implantar o céu como um modelo para se viver na terra. E aí Jesus, ele continua dizendo, no Mateus, na verdade Mateus 5, 6 e 7, ele fala sobre a faculdade do céu. Mateus 5, 6 e 7, ele começa a estabelecer o céu como modelo, ele começa a explicar como o céu pensa. E o Sermão da Montanha, onde ele junta os seus discípulos, ele começa a expressar os princípios do céu para que eles pudessem manifestar sobre a terra. E ele começa a falar para os seus discípulos: ei, felizes, bem-aventurados, quão felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então Jesus, ele começa a falar que o céu é misericordioso e que nós devemos ser para que nós possamos ser felizes. Mas muitas vezes no nosso meio nós não conseguimos ser misericordiosos. Nós queremos ser como os religiosos que pegam as pedras da lei para apedrejar a sociedade, como muitos fizeram na época de Jesus. E a pergunta que eu faço é: se nós não formos misericordiosos, os portugueses não vão conhecer a Deus. Por isso que em Romanos 8,19 fala que a criação aguarda com dores de parto onde estão os filhos de Deus. Os portugueses estão clamando: ei, aonde estão eles? Então, quando eu começo a observar o texto que Jesus fala da expressão do céu, no reino dos céus, é a única forma de nós transformarmos a sociedade, porque ele continua ensinando eles: felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então os filhos de Deus serão reconhecidos porque nós somos pacificadores. Onde existe guerra, nós temos autoridade para trazer paz. Então, se você de repente é um economista, se você de repente tem uma influência na economia, você pode ser como José do Egito, um homem que moveu a economia mundial, e o mundo inteiro ia até ele para poder se alimentar, e ele facilitava para que o mundo pudesse ter acesso à alimentação. Então ele moveu a maior economia mundial. Por quê? Porque já não vivo mais eu, Cristo vivia sobre ele. José, ele não era governador de um dia para a noite. Na verdade, antes de ele nascer, ele já se comportava como governador. Davi, a mesma coisa. Davi, ele era um pastor diferenciado que protegia as ovelhas de ursos e leões. Mas Davi, antes de ser rei, ele já se comportava como um rei. Ele já reinava suas emoções, ele já reinava sua rejeição. Porque na casa onde ele foi rejeitado, foi onde ele foi ungido a rei. Então, quando eu entendo que eu começo a me aproximar de Cristo, eu entendo que agora a expressão dele começa a se manifestar sobre a terra. E foi para isso que nós somos chamados. E ele continua dizendo no Sermão da Montanha que nós somos o sal da terra, a luz desse mundo.
Esse ano vocês têm falado sobre isso. Vocês são, não está dizendo que um dia vão ser. Vocês são o sal da terra e a luz desse mundo. E o sal não pode perder o sabor, porque senão de nada serve. Então, muitas vezes, eu não sei se em Portugal tem, mas no Brasil agora tem um sal que estragou tudo. É um sal com ervas finas. Eu não sei se aqui tem um sal misturado. Vai fazer um churrasco? Aqui tem churrasco? Glória a Deus. Então o sal, ele é misturado por ervas finas. Agora não é mais sal. Assim também é você, quando você está no mundo misturado com eles. Eu não estou dizendo para você se afastar do mundo. Mas a Bíblia fala para nós não nos assentarmos nas rodas do escarnecedor. E assentar significa estar lá de forma confortável. Jesus é a luz, Ele vai brilhar. Ele brilha em nós e através de nós. Então nós não devemos estar de forma confortável. Então se você tem jovens aqui que estão na universidade ou na escola e estão fazendo parte lá e não tem diferença, você é um sal que perde sabor. Mas você não foi feito para isso, você foi feito para temperar esse ambiente. Então se você, como eu estava citando, se você é um economista, você pode trazer paz no meio da guerra que um lugar onde você está provavelmente está vivendo. Seja numa empresa, seja no teu trabalho, mas você tem sabedoria disponível do céu. Como fala em Tiago, pede sabedoria que eu não tenho limite para te dar, para que você traga a ordem ao caos que Portugal muitas vezes vai viver, ou está vivendo. Então nós temos a autoridade do céu para manifestar o céu como modelo para todos os lugares do ambiente que nós estamos vivendo e transformar aquele lugar, a fim de que o reino de Deus seja estabelecido ali. Então o reino de Deus é colocado em prática. Então Jesus ele fala, felizes são os misericordiosos, felizes são os pacificadores. Depois ele fala que o sim tem que ser sim, o não tem que ser não. Depois ele fala que vocês ouviram falar olho por olho, dente por dente. Mas eu falo para vocês, amem os seus inimigos. E amar não é um sentimento, hoje eu acordei amando. O amar não é uma escolha, eu vou escolher amar. Amar é um mandamento. Ele nos mandou, ei, ame as pessoas, assim como eu vos amei. Então Jesus ele propõe para nós amarmos aqueles que nos perseguem. Orar por eles, abençoar eles, porque assim nós vamos estar manifestando o céu, para que ele possa ser experimentado, que ele possa participar daquilo que Deus nos chamou para vivermos. E aí sim, as vidas são transformadas. Por isso que Jesus ele fala, no Sermão da Montanha, na faculdade do céu, ele fala assim, ei, se alguém roubar a sua capa, ofereça a eles a túnica. Então se eu pego como que chama aqui, bandido, ladrão? Um ladrão. Mas Jesus, se você for, é assim que eu faço, porque na cruz, aquele que me reconhece, eu garanto que ele vai estar comigo no paraíso. Então, se alguém rouba a minha capa, eu ofereço para ele uma carona, eu ofereço para ele um caldo verde. Porque se eu oferecer um caldo verde, sei lá, se eu ofereço para ele um caldo verde, ele vai falar assim, o quê? É um caldo verde brasileiro, então. Não é original. Se eu ofereço para ele um caldo verde, ele vai falar assim, o quê? Eu estou fazendo mal para você? E você está fazendo bem para mim? Sim, porque a Bíblia fala, pague o mal fazendo bem. E aí ele vai ser transformado, porque agora o reino de Deus invadiu o pensamento dele, o coração dele. Ele fala, mas ninguém fez isso para mim. E você começa a falar, ei, há 2000 anos atrás alguém morreu de amor por você. Então o reino dos céus é nós transformarmos o lugar onde nós estivermos. É nós amarmos aquele que nos persegue. José do Egito amou os irmãos dele mais do que eles mereciam ser amados. Então onde eu estou realmente colocando em prática o amor de Deus, eu consigo transformar aquele ambiente e trazê-los de volta para a presença de Deus. Só que se eu não tiver misericórdia, não tem como. Se eu não for pacificador, não tem como. Por isso que na Alemanha, no muro da Alemanha, tinha um filósofo muito crítico, talvez vocês conhecem ele, que é Nietzsche. Nietzsche, ele escreve no muro da Alemanha, Deus está morto, assinado Nietzsche. E na verdade, no livro dele, você lê, você sabe que ele sabia que Deus não estava morto.
Mas é que ele falava que aqueles que falavam que amavam a Deus não se pareciam com ele. Então, muitas vezes, nós não estamos nos parecendo com ele porque nós queremos usufruir do reino, mas sem se conhecer o rei. Porque quando ele fala para nós amarmos aqueles que nos perseguem, e aí nós começamos a não ter discernimento para saber o que realmente é amar. E eu sempre dou o exemplo da minha esposa, uma mulher incrível, que ganha de todas as outras desta face do universo todo, de Portugal, tudo. Ela é a melhor de todas. E a Keila tem uma virtude que nenhuma outra deve ter melhor que ela, que ela acende a luz de casa e não consegue apagar. Ela acende a luz da sala, ela acende a luz do quarto, ela não consegue andar nas trevas e vai acendendo, 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 acendendo a casa inteira. E eu poderia ficar irado, eu poderia trazer o império das trevas sobre a minha casa. Eu poderia falar, não aguento mais, você não apaga a luz, eu não aguento mais, você não faz nada direito, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Mas depois do que eu vejo que Jesus fez por mim, aí eu começo a trazer o céu como modelo para o meu casamento, eu começo a apagar a luz por ela, e eu começo a falar, Deus, obrigado pelo privilégio e a minha função como homem, marido de casa, a apagar a luz por ela. E aí, as pessoas que estão em casa, que observam essa atitude, ele fala, uau, o céu é modelo para essa casa. Chega de pessoas que falam de Deus, mas não praticam o que ele praticava. Então o céu, o reino dos céus, é o céu em prática, é quando o céu converge, é quando o céu invade a terra. E foi isso que Jesus falou, e se eu faço isso no meu trabalho, se eu faço isso no meu ambiente, eu estou trazendo o céu como modelo para esse lugar. E o que acontece? Pessoas são transformadas e as vidas são rendidas ao nosso Deus. Então o que eu faço, porque eu vi o meu pai fazer. Foi isso que Jesus falou. Ei, vocês estão vendo o que eu faço? É porque eu vi o meu pai fazer. Vocês mais experientes que tem aqui na igreja, eu estou com a calça rasgada, mas é porque eu oro muito, viu, pessoal? É oração. Não é moda, eu não estou na moda. Não é para alcançar jovens. Não é porque Paulo fez de tudo para alcançar todos, eu também estou fazendo, mas não é isso, não. É porque eu oro muito mesmo e de um lado só. O outro não. Então não me julgue. Eu sou espiritual. Então, quando nós começamos a observar, nós olhamos Deus expressando, Jesus fazendo isso. Ei, perdoa 70 vezes 7. E 70 vezes 7 não é uma conta, é o número da perfeição, ilimitado, sem limite, perdoa as pessoas eternamente. Jesus, ele morre de braços abertos falando, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Jesus é a expressão exata de um Deus amoroso. De um Deus que amou aqueles que não mereciam ser amados. De um Deus que acolheu, que o Evangelho abraça as pessoas, e esse é o nosso Evangelho. E se nós vivermos isso, esse lugar ficará pequeno, porque Figueira da Foz não vai caber todo mundo aqui. Então nós fomos comissionados a isso, trazer o céu como modelo de volta, para que os portugueses possam ser alcançados por ele. Então, qual que é a tua função? Se você é um empreendedor, que você possa ter a sabedoria e ciência para empreender para aqueles que foram rejeitados. Para que você possa dar emprego para cego, para cadeirantes, que era esse o público de Jesus. Que você possa amar aqueles que foram rejeitados pela humanidade. Que você possa amar a todos, sem distinção de raça, cor, classe social. Porque foi para isso que Jesus nos chamou. Porque a Bíblia fala que Deus é amor, e quem está no amor está em Deus e Deus nele. Mas não é um amor de filosofia, é um amor na prática, é um amor que exerce e demonstra um pelos outros. Porque a Bíblia fala em João, nisto todos saberão que vocês são os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Então, quando nós amamos, as pessoas vão reconhecer Cristo em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Essa é a igreja fascinante, esse é o povo que tem a sabedoria e ciência do céu para manifestar nos ambientes onde nós vivemos.
trazendo soluções para a humanidade, trazendo sabedoria para eles, gerando prosperidade para que o povo possa conhecer o nosso Deus, não pelos recursos, e sim pela nossa essência que transborda dentro de nós. E foi para isso, então, os meus filhos começam a olhar para um casamento meu e começam a falar assim, eles se parecem com Jesus. Mas quantos nossos filhos nem conhecem Jesus? Porque talvez nós não parecemos com Ele. Os meus filhos jogam bola, e um tinha 10 anos, o outro tinha 8 mais ou menos. Eles estavam jogando bola no condomínio de casa, perto do salão de festa. E o salão de festa tinha um vidro muito bonito. Eu falei para eles assim, Brian e Kevin, não jogarás bola perto do condomínio de casa, porque quebrarás o vidro e serás castigado por 7 dias, e vai ficar feio para vocês, e vocês vão apanhar muito. Esse é o mandamento, para que tudo vá bem para a sua vida. E aí eu vou para casa. Quando eu chego em casa, dá uma meia hora mais ou menos, eles entram correndo, chorando, pum, fecha a porta do papai, quebramos o vidro, tá. E logo toca a campainha, e quando eu abro é o inimigo, é o síndico. Brincadeira, se tiver algum síndico aqui. E eu pergunto para ele como faz para resolver. Ele fala, não, a gente faz orçamentos, 3 orçamentos, desconta do condomínio. Eu falei, não, tudo bem, então, muito obrigado, desculpa, tal. Fecha a porta, eu entro na sala, uma cena que me constrange, eles estão no tapete do sofá, assim, contando a moedinha do cofrinho deles. O que vocês vão fazer, filho? O que vocês vão fazer? A gente vai pagar o que a gente fez, papai. Aquilo cortou meu coração. E eu falei para eles assim, filho, se eu tivesse 3 vezes mais do que tem aí, não seria suficiente para pagar o que vocês fizeram. Mas eu tenho uma boa notícia, papai já pagou por vocês, assim como Jesus também já pagou pelo papai. E aí você ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que mais tarde ela não se desvie. Sabe, muitas vezes os discípulos de Jesus, como Pedro, ele estava usando a espada para cortar a orelha do soldado Malco. A espada, que é a palavra de Deus, cortando a conexão do ouvir pela fé. E muitas vezes nós nos frustramos com a igreja, nos frustramos porque nós criamos expectativa na noiva. Você não foi feito para casar com a noiva, você foi feito para casar com o noivo. Então a igreja vai falhar, as pessoas vão falhar, mas nós não estamos aqui para condenar elas, nós estamos aqui para amá-los. Você não vai casar com a noiva, é Jesus que casa com ela, nós temos que prepará-la. Então tira a sua expectativa da igreja, coloca no Cristo. E aí Jesus ele fala, ei Pedro, guarda a espada, porque senão por ela você vai ser ferido. E muitas vezes nós estamos nessa forma, ferindo os nossos filhos, ferindo a sociedade. Eles vão para o inferno. E João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus amou a humanidade de tal maneira que deu tudo o que Ele tinha por nós. E João 3,17 continua dizendo o texto que Ele não veio no mundo para condenar o mundo, Ele veio para que através de mim todos vocês fossem salvos. Então nós não viemos aqui para condená-los, nós viemos aqui para anunciarmos a boa nova do Evangelho para eles. Nós não usamos a espada para ferir. Nós não usamos mais as palavras para ferir, nós usamos as palavras para amá-los. Mas você deve estar se falando assim, sim, Juan, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Sim, Deus é justiça. Em Romanos 5:8, Romanos 8 também, Romanos fala muito sobre sim, que Deus é justiça. Um justo morreu por todos os injustos, chamado Jesus. Que a justiça de Deus foi feita na cruz. Um justo morreu por todos os injustos. Então em Tiago 1,19 fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Que a nossa raiva, a nossa ira não produz a justiça de Deus. Que sim, que Deus é amor. Agora, o problema é que nós não estamos redefinindo o que é o amor. E nós queremos amar as pessoas com um amor interesseiro, com o amor de levar vantagens, com o amor de olhar para Ele, que se Ele fosse perfeito. E por isso que o apóstolo Paulo fala, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Eu não posso olhar para as pessoas e ver o que eu vejo Cristo nelas. Por isso que a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano.
E que no Antigo Testamento, a pessoa que errava, lá no Antigo Testamento, o pecador, ele chegava diante do sacerdote, e o sacerdote nunca olhou para ele, olhava para o cordeiro. Então, todas as vezes que eu errava no Antigo Testamento, eu levava o meu cordeirinho com constrangido. Olha, aqui está a minha oferta para oferecer. E o sacerdote, ele olhava para o cordeiro para ver se ele estava perfeito. E se não tivesse perfeição, ele falava, não, ele não está perfeito, traga outro. Mas ele nunca olhou para o pecador. Mas se o cordeiro tivesse perfeito, ele olhava, uau, que cordeiro incrível, Deus te abençoe. E no Novo Testamento, ao invés de nós olharmos para Cristo, o Cordeiro perfeito, o que não tinha palavras que pudessem condenar, nós continuamos olhando para o pecador. Ei, o que Jesus fez por você não é suficiente. E muitas vezes nós estamos condenando aquele que Jesus amou. Ao invés de nós falarmos para ele, ei, você não é isso que você está fazendo, vem aqui que eu vou te mostrar a identidade que Deus te deu. Então nós como igreja, nós temos que entender o que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. E aí eu entendo o que é o amor verdadeiro. Não é um amor dos homens, não é um amor desse mundo. E sim o amor perfeito de Deus, o amor ágape, que é o que o texto fala na tradução do grego. Que muitas vezes nós temos que ressignificar o amor para entender o que é o amor de verdade, para que eu não venha amar as pessoas com amor errado. Que os gregos definiram o amor entre 4 amores, que seria o filéu, o storge, o eros e o ágape. E que muitas vezes nós queremos amá-los com amor filéu, de amigos, e isso é bom, confraternização, amizade, o amor entre os irmãos, mas isso não é o suficiente para nós amarmos. Porque se ele falhar, você também não vai dar mais atenção a ele. Muitas vezes nós queremos amá-los com amor eros, que é o amor platônico, que é o amor de interesse, não é amor só sensual, mas é o amor de interesse. Ah, ele tem que me amar, senão ele não me amar. E tem o amor storge, que é o amor de família. Às vezes tem uma criança, um tico, como que é a criança? Um miúdo. Tem um miúdo que tem 3 anos de idade, ele faz um desenho feio, horrível. Mas quando a mãe olha, ai meu Deus do céu, que lindo. É um amor storge. É um amor que você olha um tio que você nem conhecia, ele é teu tio. E aí você fala assim, oi tio, tudo bem? É um amor storge. Só que todos esses amores, eles são falhos. Agora tem um amor ágape, que é o início, que é o fundamento. Que é esse amor que eu devo amar a humanidade, sem querer nada em troca, porque o amor de Deus em Coríntios 13 fala que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que o amor não procura os seus próprios interesses, e esse amor que os portugueses estão esperando nós amarmos. O amor que não julga, o amor que não condena, o amor que acolhe, o amor de Deus por eles. E nós começamos a amá-los dessa forma, e eles vão ser irresistíveis, porque eles não vão conseguir. Eles vão olhar, não é possível, isso só pode vir de Deus. Porque eu faço mal para eles, eles amam, mesmo eu sendo inimigo deles. Porque agora nós guardamos a nossa espada, agora não é mais para usar ela. É para nós amarmos a humanidade, é para nós amarmos essa nação, é para nós amarmos essa cidade, orarmos por ela, porque em breve ela vai estar aqui. Para conhecer o Evangelho que muda a vida de pessoas. Para esse amor que é paciente, para esse amor que tudo espera, tudo suporta. Eu estava fazendo um casamento de uma menina, que ela falava, meu pai não vai me levar no casamento. Vai ser o meu melhor amigo. Eu falei, mas por quê? Porque todo o amor que eu tinha pelo meu pai, eu não tenho mais nada por ele. Eu falei, que bom. Porque agora você vai amar ele com o amor de Jesus, o amor que Jesus tem por ele. Porque agora você está querendo amar o seu pai porque você queria algo em troca, e algo que ele não te fez. Mas o amor de Jesus, aquilo está acima do que uma pessoa pode fazer.
Por isso que a Bíblia fala em Romanos 8, 38 e 39, que nem a morte, nem a vida, nem nada na criação é capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Por isso que não tem nada que você possa fazer que Deus vai te amar mais ou vai te amar menos. Nada que você possa fazer. Mas o amor dele se recusa em deixar você da mesma forma que ele te encontrou. O amor dele está sempre a restaurar nossas vidas. O amor dele está sempre a trazer de volta a imagem e semelhança que nós perdemos lá no Gênesis. Para que nós possamos ser a resposta que o mundo tanto procura. Nós somos a resposta para Portugal. Vocês são a resposta para esse lugar. Então vão pelo mundo inteiro ensinando aquilo que nós aprendemos no Senhor. Olharmos para Cristo, o que Cristo fez, nós temos que fazer por eles. Então nessa manhã eu quero te convidar a nós ficarmos em pé, para nós orarmos nesse momento, entregando a nossa vida a Ele, entregando o nosso coração a Jesus, para que nós possamos ser a resposta para esse mundo. Para que você possa tratar a tua esposa assim como Ele tratou você. Para que você possa tratar os seus filhos assim como Ele tratou você. Porque nisto todos saberão que vocês são os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Tudo que Jesus fez foi para revelar o Pai. O Pai nosso que estás no céu. Por isso que Ele veio para amar aqueles que eram perseguidos, por isso que Ele amou a todos. Ele teve paciência com os pecadores, Ele acolhia eles, Ele abraçava, o amava. E Ele ficava muito frustrado com os religiosos, porque os religiosos colocavam um nível que os pecadores não tinham acesso. Sabe, esse lugar tem que ser um lugar para Portugal entrar. Esse lugar não pode ser mais diminuído, porque Figueira da Foz é desse jeito. Não. O reino de Deus é superior a qualquer ambiente. Nós trazemos como cidadão do céu. Filipenses 3:20 fala que nós somos cidadãos do céu. E nós viemos aqui como cidadão, como embaixadores do céu sobre a nação. E nós viemos aqui para trazer o céu como modelo. Então, onde eu estou, eu começo a trazer um ambiente favorável para as pessoas entrar nesse lugar. Então, o teu trabalho, a tua profissão, tudo que Deus te chamou para fazer, nada mais é para revelar o Pai. Eu, quando olho os meus filhos, o Brian e o Kevin, que eles têm atitude que se parece comigo, eu fico muito feliz. Uau, meus filhos se parecem comigo. Assim é Deus quando nós temos uma atitude que revela a Ele. Por isso que Jesus só veio aqui para revelar o Pai. Existe um bom Pai. Por isso que nós temos que ser misericordiosos, para nós sermos felizes. Se você está triste esse dia, seja misericordioso. Permita o Senhor, que é amor, estar sobre nós. Permita com que nós venhamos permanecer no amor dEle, o amor ágape perfeito, para que eu possa amar aquele que me persegue, aquele que é meu inimigo. Nós estamos na nossa cidade lá, muitas vezes nós tínhamos muitos inimigos nossos. E eu olhava a eles e fazia assim: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Nós fomos amando esses homens, fomos amando essa cidade, e hoje a cidade inteira a gente conhece eles, e eles olham, eles são homens de Deus, eles são filhos de Deus. O prefeito da cidade vem na nossa igreja nos visitar para poder receber um combustível do céu. Os nossos jovens invadem a cidade, o colégio, universidades, porque nós somos uma igreja fora das quatro paredes. Aqui é um ambiente interessante, é um ambiente incrível, mas mais do que isso é a nossa segunda-feira. É nós sermos cristãos na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira. É sermos em todo o tempo, estarmos manifestando o DNA do nosso Pai. Então feche os seus olhos nessa manhã para que vocês possam orar, fazer sua oração. Sim, Jesus, eu não quero mais ouvir sobre o seu reino sem me parecer com o rei. Que as minhas atitudes sejam a mesma de Cristo, assim como fala em Filipenses 2:5. Que Jesus falou para os seus discípulos em João 15:9, assim como o Pai me amou, eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Que nós possamos amar aquele que nos persegue, que nós possamos amar aquele que nos odeia, que a gente possa amar aquele que roubou a nossa túnica. Que nós possamos nos entregar nele, o amor de Deus. Jesus, libere experiências com teu amor para cada um aqui.
Que nós tenhamos experiências com o teu verdadeiro amor, transborda em nós o teu amor, para que nós possamos amar aqueles que não merecem ser amados. Para que nós não venhamos mais condenar, que nós não venhamos mais olhar com o olho de justiça humana, mas sim a tua justiça por ele, feita na cruz. Então, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos cada vez mais nos parecermos contigo, sermos uma igreja gloriosa, que ama as pessoas. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhecem a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pai, que o Senhor possa levantar novos influenciadores aqui nesse lugar, para que nós possamos trazer de volta, professores trazerem de volta alunos, colégios, universidades de volta para a tua presença. Não queremos ser gospels, não queremos ser aqueles evangélicos que falam, Jesus te ama, e a nossa vida não diz isso. Nós queremos realmente parecermos contigo, perdoarmos aqueles que não merecem ser perdoados. Nós possamos apagar a luz para aqueles que esquecem de apagar. Que nós possamos realmente nos parecermos contigo, aquilo que você fez naquele dia na cruz, Pai. Porque em 1 João 2,6 diz, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Nos ajuda, Jesus, com a tua graça, para que nós possamos andar como você andou. Para que o mundo olhe para nós e veja Cristo em nós. Que nós sejamos uma igreja referência, Pai. Que as pessoas olhem para cá e falem, esse lugar é um lugar onde eu fui amado, é um lugar onde eu encontrei o amor de Deus. O amor que transforma, o amor que perdoa, o amor que não condena. O amor muito misericordioso, muito compreensível, assim como Davi falou. Então, Pai, nos ensina a sermos uma igreja fascinante, nos ensina a ser um povo único nesse lugar. Então nos ajuda, Pai, a amarmos como nós somos amados por Ti. Transborda o Teu amor por nós, Pai. Para que nós sejamos parecidos contigo e a Tua imagem e semelhança restaurada. E nós multiplicarmos ela por toda a Figueira da Foz, por todo Portugal, por todos os lugares desse país, Pai. E que o Senhor possa mostrar ao mundo inteiro o que está acontecendo nesse lugar, Pai. Reposicione a luz, Pai, desse mundo, Pai. Reposicione o ambiente dessa igreja, Pai, para que o mundo possa compreender as Tuas obras, Pai. Então vem sobre cada um com um bálsamo de amor. Ajusta-nos, Pai. Corresponde, Pai. E faz com que a oração nossa seja correspondida, Jesus. Que venha realmente o Teu reino. Que venha o Teu reino sobre cada um. E seja feita a Tua vontade na terra, como acontece no céu. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Dê uma